Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Muitas novidades, notícias importantes. Primeira coisa, quanto você acha que a taxa Selic vai cair? Essa semana temos reunião do Copom e deve começar o ritmo de queda da taxa Selic e aí tudo muda, né? Provavelmente a gente vai ter uma alta dos ativos de risco e aí eu vou falar hoje então sobre esses 4 tipos de investimentos para fazer ainda em 2023 para 2024 daqui para frente. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários, por favor, faça as suas apostas. Quanto você acha que a taxa Selic vai cair nessa próxima reunião do Copom? Já tem muita gente falando aí que pode cair até 0,5 pontos. Será que a taxa Selic vai cair bastante? 13,25? Essa é a sua aposta? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E obviamente, o mercado financeiro, o mercado de investimentos, ele é feito de ciclos. E o que acontece? A taxa Selic é uma grande média de comparação para os investimentos aqui no Brasil, assim como as taxas de juros espalhadas pelo mundo também são muito importantes. E isso faz que as nossas decisões de investimentos sejam muito mais relevantes. Se a gente tem uma taxa Selic alta, a gente coloca todo o dinheiro na renda fixa ali, pronto, simplesmente já está rendendo bem. Quando o ritmo de taxa Selic começa a cair, os outros investimentos vão ficando mais interessantes. E você entender esse ciclo, esse movimento, vai fazer você ganhar muito mais dinheiro e não ser pego de surpresa. Vai ter interferência nos fundos imobiliários, sim. Eu acredito que os fundos de papéis, por exemplo, vão pagar menos, tá? É uma pergunta que vocês têm me feito bastante. Vou falar sobre os fundos imobiliários hoje, embora tenha muita opção na prateleira ainda para aproveitar. Só que o primeiro investimento que eu quero falar com vocês hoje aqui, dentre os 4 que eu vou comentar, são os ativos mais arriscados. Nesse momento, com taxa Selic, taxa de juros caindo, os ativos mais arriscados tendem a performar melhor. Então, o primeiro investimento são as ações da Bolsa de Valores, e a gente já começa a ver esses movimentos acontecendo agora. Por exemplo, ó, o Ibovespa já está abrindo em alta só com a expectativa da queda da taxa Selic no radar para essa semana que está entrando agora. Galera, entendam isso, acontece assim, quando a taxa Selic cai, a Bolsa de Valores sobe. Aconteceu isso em todos os outros ciclos anteriores, é o que eu falo, a taxa Selic sobe, quando ela cai por quê? Por causa da inflação que diminui também, tudo vai se repetindo, né? Então a gente viu isso em ciclos anteriores, inclusive separei até essa outra notícia aqui, ó. Nos últimos 9 ciclos de corte da taxa Selic, a gente teve o Ibovespa subindo, mas aquelas ações small caps subindo também, né? Aquelas ações com menor valor de mercado também subiram bem. Nesse estudo que eu estou trazendo para vocês, ó, na média, o índice Ibovespa, que são as principais ações da Bolsa, subiram 26% em um ano e 33% em 2 anos, na média dos últimos 9 ciclos de taxa Selic, que é esse ciclo que a gente está entrando agora. Então, o Ibovespa tende a subir sim, e as ações de menor valor de mercado também tendem a subir, aí nesse histórico, em média, 49% nesses períodos. Ação, né, quando a gente fala de Bolsa de Valores, é um sobe e desce mesmo. Em alguns momentos vai cair, em alguns momentos vai subir. A tendência que a gente vê agora é de alta. E aí, galera, quando a gente fala de ações aqui no Brasil, eu consegui um relatório para vocês, vou colocar aí na tela também, que a Levante preparou, sobre o melhor banco ainda para o segundo semestre de 2023. Então você pode fazer o download gratuito desse relatório aqui, que eles estão falando sobre recomendações de ações do setor financeiro, tá bom? Pega esse link que está aqui na descrição, analistas responsáveis aqui que assinaram esse relatório com recomendações, você pode pegar no link aí na descrição, porque segundo semestre de 2023, 2024, a tendência dos ativos mais arriscados é de alta, porque se os ativos mais seguros, a renda fixa, os juros, né, a taxa Selic está caindo, os ativos mais arriscados tendem a subir. E as ações são um exemplo desses ativos mais arriscados que compõem o portfólio de investimentos de um investidor, de uma investidora aqui no Brasil também, beleza? E aí, galera, já nos leva para o segundo ativo, o segundo investimento que eu trago para vocês aqui no vídeo de hoje. Se eu estou falando que os ativos mais arriscados tendem a performar melhor nos próximos meses,
qual é o investimento, qual é o ativo com essa melhor relação risco-retorno? A gente precisa falar sobre o Bitcoin, né? O mercado de criptomoedas é muito volátil, ele é muito arriscado. Só que nos períodos de alta, ele sobe muito. Só em 2023, o Bitcoin já valorizou 68%, tá? Então, é um tipo de investimento que pelo menos uma pequena parte do nosso dinheiro deve estar alocada, né? Eu sempre falo isso. O Bitcoin ele é grande demais para ser ignorado e a gente precisa entender um pouco esse mundo também das criptomoedas, porque tem muita oportunidade e também é possivelmente o futuro do dinheiro. Eu não quero ficar de fora, né? Então, vou colocar uma matéria aí na tela para vocês verem também. Já tem muita gente falando do Bitcoin, que ele pode subir aí cerca de 80% por causa do halving, tá? Esse é um termo que eu já falei outras vezes aqui no canal, mas ele é muito importante. A gente olha para esse cenário, final de 2023, começo de 2024, o halving é um evento que acontece há 4 anos, a cada 4 anos, dentro do mercado de criptomoedas, que valoriza os ativos do Bitcoin, tá? Porque é cortada ali a recompensa dos mineradores a cada 4 anos e isso faz com que o Bitcoin fique mais escasso. Resumindo, é isso, né? Então, todo mundo, todos os analistas estão prevendo um cenário positivo, principalmente pensando em 2024 para o Bitcoin por causa do halving, né? Uma moeda digital que já se provou aqui no tempo. O Bitcoin já tem mais de 10 anos, então ele tem valor de mercado e é um momento bem oportuno, otimista para fazer investimentos em Bitcoin também. Inclusive, se você ainda não investe ou se você está querendo aumentar a sua exposição em Bitcoin, eu utilizo a corretora, a exchange, né, a maior do mundo, que é a Binance, tá? Já fiz outros vídeos aqui no canal explicando para vocês até o passo a passo de como eu faço meus investimentos lá. Não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil e dá para aproveitar essa rentabilidade super alta, essa expectativa, essa previsão aqui quanto ao Bitcoin. Eu recomendo que você utilize também. Eu vou deixar um link na descrição, porque eu fiz uma parceria lá com a Binance, que se você abrir conta lá com esse link que eu coloquei aqui embaixo, você ganha até $100 de desconto dentro de todas as taxas que precisa para fazer as negociações aí dentro da exchange da corretora. Então pega meu link, abre a sua conta agora, porque você vai ter até $100 de desconto. E aí você vai conseguir se expor também a esse mercado tão promissor, que foi o segundo ativo, o segundo tipo de investimento que eu comentei aqui no vídeo para vocês, pensando ainda no segundo semestre de 2023 e para 2024. E o terceiro ativo que eu quero comentar também, principalmente porque a gente ainda tem essa questão da taxa de juros globalmente falando alta, é a renda fixa, mas a renda fixa nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, agora a gente vai começar uma tendência de queda da taxa Selic, né? Nossa taxa básica de juros. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, esse movimento ainda está em alta. A taxa básica de juros deles ainda está alta. Quando tem uma mudança de rota, aí aquela renda fixa que paga a marcação a mercado, ela valoriza muito. Então, se você tem títulos do Tesouro Direto, por exemplo, que você tenha comprado esse ano ou no ano passado, você viu ele se valorizar muito mais até do que você previa. Tem título do Tesouro Prefixado que já rendeu 19%, 20% só em 2023, né? Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. Esse movimento vai acontecer com a renda fixa americana também, né? Então, eu acho que nesse momento está mais interessante pegar a renda fixa lá do que aqui no Brasil, principalmente por essa marcação a mercado. Obviamente, para levar para o longo prazo, montar uma carteira, obviamente a gente tem que continuar com a nossa renda fixa aqui no Brasil. Mas aproveitar, ter esse potencial de rentabilidade melhor, eu estou olhando para lá e eu já compartilho também essa notícia com vocês, falando exatamente isso, ó, que a alta dos juros lá nos Estados Unidos faz os títulos públicos americanos ficarem mais atraentes, inclusive para nós brasileiros, e essa outra notícia mostra que algumas opções bem seguras lá nos Estados Unidos estão rendendo de 4 a 5% ao ano, mais a variação do câmbio do dólar, né? Eu acho bem interessante. Eu, particularmente, estou de olho nessa opção aqui, que são os ETFs de renda fixa, tá? Inclusive, aqui na matéria, se você quiser dar um pause, tem aqui 3 ideias, 3 opções de ETFs aqui, pensando justamente nisso, né? ETFs que tenham segurança e também você possa ganhar com a marcação a mercado, além desses 4, 5% aí
que já está praticamente pré-acordado, que é a remuneração ali dessa renda fixa, mesmo sendo um ETF, você pode até ter um lucro maior com a marcação a mercado. Então, o terceiro investimento que eu estou de olho agora para 2023 e 2024 é a renda fixa americana. E para finalizar aqui o nosso vídeo, estou de olho também nos fundos imobiliários, o quarto tipo de investimento agora para 2023. O que a gente tem nos fundos imobiliários, pessoal? Fundos de tijolos com maior potencial de valorização, tá? Agora, os fundos de papéis tendem a ficar um pouquinho mais andando de lado na sua cotação, pagando um pouco menos de dividendos, tá? Continua sendo um dividendo bom? Sim, mas aumentar a fatia de fundos de tijolos é o que eu já tenho feito ao longo de 2023 inteiro. E aí eu compartilho com vocês aqui essa ideia de 10 fundos imobiliários para aproveitar essa mudança da rota da taxa Selic, né? O que a gente vê aqui dentro dessa matéria aqui que o pessoal, os analistas estão comentando? Diminuir bastante a alocação em fundos de papéis, aqui nessa sugestão 35%, e o restante nos fundos de tijolos. E aí você pode fazer, mais uma vez, dar um pause aí na tela para você ver exatamente qual o peso, né, dessas ideias de investimento aqui dessa matéria que eu compartilho com vocês. Então, 3 fundos de papéis, o KNP, XPCI e o VGIR, 2 fundos de logística, o VILG e o HGLG, 2 fundos de lajes corporativas, o PVBI e o TEP, o fundo híbrido HGR1, um fundo de fundos, o RBRF, e um fundo de shopping, o HGBS11. Então, galera, é muito importante montar essa diversificação dos investimentos e não olhar apenas para uma classe de ativos. Os fundos imobiliários são extremamente interessantes, pagam bons dividendos e os tijolos têm um potencial maior de valorização agora, nesse período. Só que, pensando em valorização mesmo, os ativos mais arriscados tendem a valorizar mais nesse momento. Por isso, eu não fecho os olhos para as ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil, não fecho os olhos também para o Bitcoin, porque eu acho que é importante se expor um pouquinho também, conhecer mais esse mercado. E por isso também que eu faço mais uma vez esse convite para que você abra sua conta lá na Binance, essa aqui é a maior exchange do mundo, através desse link que eu deixei na descrição, porque você ganha $100 de desconto em taxas que você tenha que pagar eventualmente nesse mercado, e aí você vai conhecer, né? Só quando a gente vai na prática que a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Você pode colocar um pouquinho do seu dinheiro ali só para ir testando esse mercado de criptomoedas, de Bitcoin, que é muito otimista, bastante promissor para o final de 2023 e muito mais para 2024, tá bom? E deixa aqui embaixo sempre os seus comentários, assista esses outros vídeos aqui. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.